Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do A2X Medcast, o podcast do estudante de alta performance. Meu nome é Vitinho Zarpelon, eu sou neurologista, diretor médico aqui da A2X Med, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ser aprovado sendo um autodidata. Sim, a gente aqui não quer que vocês sejam escravos para sempre do A2X Med, a gente quer capacitar para que vocês vão adiante e consigam ir sozinhos, né? E eu estou aqui hoje com o nosso mentor, Lucas, vai contar um pouquinho já do nosso tradicional formato, vamos dizer assim, vai contar um pouquinho da história dele, a gente vai conversar, conhecer um pouco mais dele, que pode ser um dos mentores de vocês, e depois a gente vai falar um pouquinho, que se mescla muito com a história dele, né? Essa história de ser um autodidata e quais são as habilidades, o que uma pessoa precisa ter para realmente tomar as rédeas, assim, né, do seu estudo e ser aprovado no final do ano, no final da temporada. Já desde agora, eu convido vocês a escanearem aqui o QR Code, né, acompanharem, verem o que a gente tem para oferecer aqui na 2x Med, que não é pouca coisa, né? A gente já está aqui entregando um podcast bem bacana. Os episódios anteriores estão aqui também, então já te inscreve no canal, dá uma olhada depois do que já saiu, coisas bem bacanas. E agora eu vou chamar o Lucas para se apresentar e muito prazer de te receber aqui, cara. Certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Vicenzo pelo convite, pela possibilidade de falar aqui para todos vocês. Bom, meu nome é Lucas, Lucas Teixeira, eu faço medicina na URGS, estou bem no finalzinho do curso, lá no 11º semestre, já endereçando para a minha formatura, e também sou um dos mentores aqui da 2x Med. Vim contar um pouquinho da minha história, mas misturando um pouco de conteúdo também, para não ficar tão maçante. Bom, eu fui aprovado há bastante tempo agora, se a gente for pensar, então vai ser uma memória, a gente vai construindo aqui junto com o Vitinho um pouco do meu caminho até a aprovação. Mas quando me chamaram falar sobre ser autodidata, eu fiquei pensando, poxa, será que eu sou autodidata, sabe? Será que eu me enquadro nessa posição, sabe? É uma posição um tanto, sei lá, não é tão comum de se A colocar. gente não costuma se considerar um autodidata, né? Sim, Até claro. porque, né, Lucas, esse termo é um pouco provocativo, vamos falar sério, Completamente, né? Porque completamente. o autodidata, assim, no imaginário popular, vamos dizer, ele normalmente vem com aquele estereótipo, né? Pô, é o gêniozinho, é a pessoa que não precisa de mais alguém para masterizar um certo conteúdo, uma certa habilidade, o cara que aprende a tocar piano, tem gente que fala não sei quantas línguas, né? E vai se virando, né? Seja para catar Usando material meios para próprios, né? estudar. Usando meios Exato. próprios, assim. E vai se virando. Então, um pouco da minha provocação hoje aqui, né? É justamente essa. Quer saber se. Né, o que o Rick Sanchez está fazendo aqui, né? Será que precisa ser um gêniozinho mesmo, assim, para ser um autodidata? Ou são coisas separadas, né? Mas, cara, antes até disso, e eu tô olhando daqui, assim, até que não é tão diferente, assim, Mais ou não, tô menos, brincando. mais ou menos. Mas, bom, eu acho que tem modos muito melhores, né, do que o Rick, por exemplo. Mas, independente disso, né, cara, vamos começar pelo início, Claro, né? claro. Já faz alguns anos da tua aprovação, mas tu é o nosso mentor aqui mais próximo da formatura e já tá te preparando também para a prova de residência. Quem sabe vamos começar pelo fim, na verdade. Pode Me ser, conta um pouquinho pode como é ser. que tá essa preparação aí para as provas que estão por vir. Daqui a quanto tempo é a tua primeira prova? Conta aí pra gente. Certo, perfeito. Bom, todo esse estudo para residência começou desde o início da faculdade, né? Sempre estudei, assim, na minha medida. Nunca foi um estudo, diria, acima da média, assim. Nunca era aquela pessoa que ficava decorando milhões de coisas para prova. Eu estudava realmente o que eu gostaria de saber, assim. Sempre fui guiado muito pelo conhecimento que eu tinha interesse, assim. Estudava para prova, Tá. mas guiado pelo que eu tinha interesse Isso eu ia de perguntar, não estudar. era um estudo pra prova, pra passar e se Não, livrar, assim. não, era um estudo realmente por interesse. Tinha a questão Boa. da prova, tinha o mínimo da prova que eu deveria saber, mas tinha uma questão guiada por interesse, assim. Quando eu chegava, por exemplo, na gastro e estava passando pelo estágio de clínica médica em gastro, eu gostava de saber quais eram os medicamentos, quais eram as patologias que estavam associadas àquela condição, assim. Todos dentro da gastro, assim, via algum paciente e tinha interesse de saber um pouco mais da história dele. Isso se repetiu na clínica, depois na cirurgia, na pediatria, na gineco. Mas quando eu entrei no internato, que são os últimos 2 anos da formação, eu senti que bateu assim um pouco da água, assim, de poxa, eu vou me formar daqui a 2 anos e não só para prova, mas também para prova de residência que eu pretendo prestar, mas também para a vida, assim, uma ideia de, poxa, eu vou ser médico e Claro. alguém vai chegar e vai me perguntar assim, doutor, qual é a chance de eu ter um câncer daqui a tantos anos? Eu, poxa, como é que eu vou saber isso? Meu Deus do céu, eu me lembro de ouvir isso há
sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Eu pensei, não, eu tenho que sentar aqui e estudar agora para residência, para vida, e tenho que fazer uma formação adequada, assim. Então, fui focando, assim, a partir do internato que eu comecei a focar em provas de novo, assim. Comecei a voltar para essa ideia da prova, de fazer um pouco de questões e de ver que eu tava aquém do que eu imaginava, assim. Eu imaginei, poxa, eu vou... Sabe, eu estudei durante a faculdade, sabe? Eu vou conseguir fazer uma prova, tipo, tranquilo, assim. Vai ser tranquilo. E aqui eu já vejo um diagnóstico, assim, aliás, eu já vejo uma característica muito clara que ele ainda não sabe, mas eu acho que ele é um autodidata, assim, já conhecendo a história dele, né? O Lucas acabou de entregar uma pérola aqui, já de cara. A primeira coisa que ele identificou é que ele estava aquém, estava devendo, e isso, cara, é o primeiro passo, né? É saber onde tu está na matéria. Tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? De autodidatismo, de cognição, metacognição. Hoje nós vamos dar uma famosa nerdada aqui Hoje nessa vai ter. parte Hoje vai ter. da neurociência cerebral, mas sempre muito Sim. aplicado, né? Às provas aí, seja do pré-vestibular, seja da residência médica. Mas, Tchê, quando é que é a tua formatura? As provas? Minha formatura é em dezembro desse ano, dezembro de 2026. Que maravilha. As minhas primeiras provas vão ser em outubro, novembro de 2026 também. Então eu tenho agora, a gente está em fevereiro gravando esse podcast, tenho mais uns 9 meses aproximadamente, 10 meses até Que as maravilha. primeiras E é provas, mais ou assim. menos a duração da nossa temporada de estudos aqui, Sim, né? exatamente isso. Estou Então, começando com vocês, o assim. Lucas é assim, ó, para quem quer um parceiro assim de jornada mesmo, Sim. além de dar mentoria para vocês, o cara tá estudando, tá usando a nossa plataforma e tudo, né, Lucas? Todo Um dos dia, nossos todo dia. principais pontuadores lá, né? Eu tô ali, ó, 60 questões por dia, Que 40 coisa questões boa. por dia fazendo. Eu acho que assim, é a prova de que nós estamos bem calçados. Então, não esquece, já escaneia o QR Code aqui, quem sabe o Lucas vai te acompanhar, né, nessa Acompanhar mentoria. o ano inteiro, acompanhar o ano inteiro nessa jornada dupla. Cara, mas assim, me conta agora da tua história. Eu quero ouvir um pouquinho, porque nem sempre a gente na correria do dia a dia, e aqui eu já recebi a Claiane, o Juarez, a Amanda, o Guilherme, a gente não consegue sempre trocar essa ideia, e aqui hoje a ideia é até um pouco de conhecer eu lembro muito do primeiro café lá que a gente tomou e conversou um pouco da tua história, mas até por conhecer ela, acho muito bacana de compartilhar aqui com o pessoal. Perfeito, posso contar sim. Bom, eu não sou de Porto Alegre, sou de Camaquã, uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. E nasci lá, cresci lá e estudei lá. O colégio que eu estudei era bem bom para os parâmetros de Camaquã, realmente era um colégio que entregava bastante conhecimento, entregava bastante conteúdo. Eu sempre fui bem dedicado, assim, sempre me dediquei bastante ao colégio. Porém, quando chegou na virada para o ensino médio, conversei com meus pais, eles viram que tinha uma possibilidade de eu vir para Porto Alegre, estudar num colégio que teria mais conteúdo, teria mais possibilidade de estudar, eu poderia desenvolver mais o meu conhecimento e eu topei, assim, não sei como eles toparam, mas com 15 anos vim para Porto Alegre estudar aqui. Bem, no caso, para fazer o ensino Para médio. fazer o ensino médio, vim fazer o ensino médio aqui em Porto Alegre. Eu ia dizer uma jornada clássica do interiorano, né? Mas na verdade tu antecipou um pouco. Um pouco. Talvez o mais comum que a gente vê é o pessoal se formar, E daí vim. demorar um pouquinho mais sair de casa, né? E aí vir fazer um cursinho, alguma coisa. Sim. Sair um pouquinho antes Saiu já, um pouquinho então. antes, foi mais ou menos eu diria uns 3 anos antes, 4 anos antes, mais ou menos, de casa. E já saí com essa ideia de que eu viria para Porto Alegre fazer o ensino médio, mas tinha também uma ideia de que eu iria estudar aqui, sabe? Que eu vinha morar aqui, viver aqui, mas estudar Pra aqui. já ficar, então, Pra né? já ficar, assim, a minha ideia, minha vontade era de ficar aqui. Fiz o ensino médio, esse eu fiz realmente o início mais focado no ensino médio, em aproveitar o ensino médio. E já no último ano do ensino médio eu decidi que eu queria medicina e comecei a estudar um pouco mais a fundo, assim. Eu não tinha cursinho, fazia um curso privado de redação e um curso privado de biologia. Eram as duas coisas que eu sentia que eram, de novo, meus pontos fracos, assim. Eu sentia que a minha redação era sempre uma redação que a estrutura não era muito boa, assim. Eu tinha conteúdo, mas não sabia colocar, assim. Isso no terceiro ano. Isso no terceiro ano. Eu conseguia observar isso. Diagnóstico preciso Diagnóstico e preciso. priorização. Sim. Eu só vou largar umas palavras aqui, Sim. depois a Não. gente vê se faz algum sentido. Vamos organizando. E a outra coisa foi que eu, no terceiro ano, lembro que eu olhei o edital da prova da URGS e vi que medicina pontuava 13 em biologia. Eu pensei, poxa, se tem uma coisa que eu tenho que estudar esse ano, é biologia, assim. Eu tenho que ser craque em biologia. A Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, tem uma prova de biologia que é muito clássica de ser bem descritiva, de ser uma prova bem específica
com conteúdos que se repetem bastante, mas que são muito específicos da biologia da URGS, assim. Cai muito filo dos animais, cai muito uma ideia de saber quais estruturas os animais eles adquiriram e perderam durante a evolução, assim. Então eu pensei, poxa, tem que saber isso e tem que saber zoologia, tem que saber todos os detalhes, tipo, e fazer essa prova de costas, assim. Eu tenho que fazer essa prova tranquilo. O resto eu consigo estudar sozinho, mas eu queria um cursinho extra. Meus pais apoiaram e tinham condições de pagar naquele momento. Fui para esse cursinho. Passei o ano inteiro priorizando a biologia, mas fazendo diagnósticos de tudo, assim. Eu me lembro que eu fazia sequencialmente não, mas digamos assim, repetidamente fazia simulados, periodicamente. Obrigado. Fazia simulado, fazia alguma prova antiga da URGS para ver e, poxa vida, ia muito mal em física. Deu, que droga, assim, vou ter que revisar. E daí eu reorganizava meu cronograma para centrar naquele detalhe que eu tava errando, assim. Via que, por exemplo, eu ia mal em eletrodinâmica, assim. Poxa, eu não tive isso no colégio ainda, mas vou estudar. E me centrava em entender, não em decorar tanta questão, assim, mas tentar entender o que estava sendo cobrado ali que eu não sabia, assim. Sim. Porque às vezes a gente vê que alguém tem uma questão de eletrodinâmica que a pessoa decora que tem a fórmula de Ohm, a fórmula da passagem de corrente. E daí tu tenta aplicar aquela fórmula da passagem de corrente e, sei lá, vai que a banca muda um pouquinho a fórmula, assim, ou cobra não a fórmula, mas como deduzir a fórmula. Exato. E daí tu fica sem André ideia, fala assim, muito isso, né? O sem nosso ideia. diretor pedagógico, ele diz assim, não adianta decorar a fórmula, né? O medo de exatas faz muito com que as pessoas decorem ao máximo até e consigam até recitar, se bobear rimando ainda, né? Para não ter erro, tentar cobrir tudo na base da decoreba. Mas o que a gente vê, e a gente pode falar da prova da URGS aqui, que tu estava te preparando, é uma cobrança dos conceitos a partir dos quais se extrai a fórmula, né? Então é a situação, o contexto, às vezes vai ter certamente uma variável diferente e tal, que se a pessoa não está suficientemente desprendida da decoreba... E da vaidade também, né? Eu diria um pouco da vaidade É verdade. de tu aceitar que, poxa, sabe, eu decorei a fórmula, eu decorei tudo, como que eu não acertei essa questão, sabe? Exato. Como E que eu não consegui? mas é mais do que isso, né? É saber aplicar no contexto. Sim, exatamente. Então não adianta tu ter ali um conhecimento profundo até sobre uma fórmula, no sentido de ter decorado ela e guardado uma memória de longo prazo, vamos dizer assim, mas não saber recuperar ela e ter aplicar, a né? flexibilizar essa fórmula para aplicar do jeito certo. Sim, né? eu lembro que daí passei esse ano, assim, nessas tentativas, assim, aplicava, desaplicava, esses conceitos, assim, a minha maneira, assim, foi realmente Sim. eu ia tentando, Tateando assim, mesmo, assim, né? meio cegueta, E assim, não, vamos lá, tentando. uma coisa que tu falou de vaidade, então, né, e tu é um cara super humilde, então eu vou pontuar aqui de novo, né? Tu tava no terceiro ano e mesmo sem ter estudado eletroquímica na escola, o cara tava lá se expondo na prova da URGS. Ou seja, medo da prova mandou um abraço, né? Esse aqui transformou a prova num gatinho doméstico ali que fazia o que queria com ela. Fazia sempre E é assim. isso, cara. É muito bacana, assim, isso aí. Sim. É que eu tinha essa ideia de que nada, sei lá, nada que estivesse no cronograma do ensino médio, assim, não poderia ser aprendido, assim. Eu tinha uma ideia que eu poderia aprender. Ainda não tinham me ensinado, mas que alguma hora eu ia aprender, assim. Então, o que eu pensava, se eu errei essa questão de eletroquímica, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso ficar chateado com isso e aceitar, assim, eu só vou ver eletroquímica no final de setembro. Lá na escola. Lá na escola. Ou eu posso pegar e ver essa questão e tentar ver como é uma resolução na internet, assim. O que alguém, num professor na internet, resolveu? A mãozinha do André, assim, no Missal. É ir atrás dos recursos que tu tinha naquele momento e resolver o teu problema, né? Uma altíssima autoeficácia que a gente chama. Sim. Isso então, é uma das características chave aí para o nosso autodidata se construir, né? Sim, foi nesse caminho, Isso assim. era que ano, Lucas? Isso era 2019. 2019, quando eu terminei o ensino médio. Tava lá ainda presencial, então, né? Não, nunca, não tinha nada online, assim, era tudo presencial, assim, tinha que... Embora tu já fosse beber dessa fonte em casa, para não ficar só no conteúdo fixo ali, né? Sim, eu tinha a escola, que era de manhã, assim, era uma escola que ia das 7 até 1 da tarde, era um horário um pouco mais estendido, assim. Tinha 2 tardes que eu tinha esses cursinhos que eram presenciais, assim, tanto de biologia quanto de redação.
E nos outros dias eu ficava livre para estudar em casa, assim. Eu lembro que eu via algumas aulas de física, como eu disse, online, daí eu ia resolvendo exercícios, errava metade deles, e ia tentando a partir disso tateando, assim. Quando foi chegando mais pro final do ano, eu comecei a fazer uns simulados e vi que esse estudo estava rendendo de alguma maneira, assim. Não estava indo numa maneira de acertando questões a nível de passar, assim, nos simulados, mas eu comecei a ver que comparado com o início do ano, a minha progressão de conhecimento tava dando Boa. resultado, assim. E quando eu comecei a ver que eu estava melhorando nos simulados, que eu ia bem nos simulados, que eu estava entendendo aquela questão um pouco além da decoreba, assim, daí eu vi que realmente esse método estava dando certo. E acho que eu diria que um pouco de, absorvendo outra palavra do autodidata, um pouco pegando essa ideia, embarcando na ideia, um pouco do ser autodidata é também conseguir avaliar que uma ideia tá dando certo ou que uma ideia não tá dando certo, assim, que uma forma de estudar Claro. tá dando certo ou não, assim. Então, quando eu comecei a ver, poxa, eu tô indo melhor do que eu tava indo antes. E eu estou fazendo apenas isso. Tipo, o conteúdo do ensino médio está sendo dado, mas eu não tenho só esse conteúdo do ensino médio do terceiro ano. Eu tenho conteúdo do primeiro, eu tenho conteúdo do segundo ano, eu tenho conteúdos do Da fundamental, da base, sim, base, da assim, base da pirâmide, que né? eu tenho que revisar de qualquer jeito e eu preciso saber. E eu consegui revisar e estou indo melhor nos simulados. Então, devo estar fazendo alguma coisa certa. Então, eu consegui continuar fazendo isso, assim, no restante de Uma ano que eu tinha, revisão assim. do. Uma Não revisão de só tudo. uma revisão da matéria de estequiometria na Sim. química ou de origem da vida na biologia, né? Falasse ali enfim, eu gosto muito dessa parte, assim, De de fisiologia botânica poxa, esqueci, ou... zoologia, né? Aquele Zoologia. estudo, enfim, anatomia comparada, Anatomia comparada. evolutiva e Sim, tal. eu achava Nossa, isso é muito muito legal. bacana. E aí a gente, não só, que eu ia dizer, não só a revisão do conteúdo, mas a revisão dos processos de estudo. Isso aqui é chave no que a gente vai entrar, né? Completamente. Muito bem, cara. E aí tu falou do teu terceirão, né? Sim, o terceirão foi isso. E daí vem o momento também, de novo, como eu falei, de chegou a hora das provas e eu não tinha feito um pouco da meta-análise, não, da metacognição de que eu teria que fazer a prova, sabe? Eu tinha me preparado para fazer a prova, eu estava pensando na prova, eu materializava o Enem e a URGS na minha cabeça, mas pelo visto não foi suficiente, porque cheguei lá na hora, fiquei muito ansioso, assim, com aquela É ideia de, mesmo. poxa, terceiro ano do ensino médio, eu estou estudando um monte, abrindo o coração aqui, senti um pouco de pressão, não tanto da família, mas um pouco dos meus colegas, assim, o pessoal, dos professores, um pouco assim, longe de colocar culpa neles por isso. Sim. Mas eu senti um pouco de Uma certa pressão, pressão social, assim, uma pressão social né? de, poxa, eu lembro que era uma coisa que falava assim, não, o Lucas vai passar. Sim, O sim. Lucas, Eu não, imagino, assim, com esses teus sim, comportamentos, tu devia ir bem sim, nas no tuas notas colégio, do bem, colégio, sim. daí o pessoal, não, o Lucas é o cara da turma e tal, se eu tivesse que botar minhas fichas, Eu vou botaria botar nele. nele. E daí eu me lembro que até hoje uma colega falou assim, não, Lucas, assim, quando tu passar, tu vai escolher URGS ou Fundação. E eu lembro que aquilo foi assim um momento, sabe quando tu mergulha dentro de si mesmo, assim, numa Sim. série, assim, pá, eu E pensei, vamos fazer um poxa, parênteses, né? A gente que passou pelo pré-vestibular ou tá estudando, a gente sabe que os nossos amigos às vezes estão só nos ajudando, uma palavra de conforto, um estímulo, quando na verdade, assim, a gente sabe que não é bem assim que cai essa palavra muitas vezes. Acaba só adicionando uma ou duas pedrinhas mais na mochila, fica mais pesado um pouco, né? E eu lembro que ela realmente não tinha essa intenção de falar esse sentido Sim. de atacar, assim, de fazer coisa. Só que eu pensei, poxa vida, eu passar, assim, tipo, poxa, eu passar? Eu vou passar? Como assim? Bah, eu lembro que foi uma situação, assim, que eu fui pro vestibular, tava nervoso, pensando, poxa, eu tenho que cumprir esse papel que me foi imposto, sabe? De, Exato. de fazer a prova bem. Resultado da obra. Eu fui bem no vestibular, fui realmente muito bem para quem saiu do ensino médio, né? Eu tirei uma nota, sei lá, para passar seria 800 e eu tirei 780. Sabe? Foi Nossa. assim, eu fui para aquela época eu fui muito bem assim. Só que daí eu fui ver as provas e comecei a ver, poxa, eu errei umas coisas que não. Como é que eu errei Boba. isso, sabe? Como é que eu errei isso? Vai, E provavelmente vai naquela conta da ansiedade da mesmo, né? ansiedade de fazer a prova assim. E a partir daí foi um momento de diria de reflexão, assim. De tristeza, inicialmente, fiquei bem triste, assim. Passou um tempo de retirada da Uma vaidade, assim, frustração, né? frustração de, Sim. poxa, eu achei que eu ia passar, todo mundo achou que eu ia passar e não rolou, assim. Daí, aquele momento de, vou ter que ir pro cursinho agora esse ano, assim. Vou ter que ir Aham. pra um cursinho, assim. Não estava esperando Não isso. tava esperando isso. Eu vi todas as pessoas, assim, que eu conhecia, que estavam estudando muito, assim, passaram, assim. E eu, fiquei ali na trave, assim, sei lá, 20 lugares, assim, de Uhum. passar. Poxa, eu tinha isso. Daí foi esse momento, assim, eu entrei no cursinho e daí diria que foi um pouco da virada de chave. Diria que daí foi a virada de chave. Tá. Um pouco depois que eu entrei no cursinho, porque
entrei no cursinho, ganhei uma proposta de um cursinho da capital, aqui de Porto Alegre, pra ingressar. Eu tinha uma nota boa, O me cara já propuseram... estava sendo cobiçado lá Sim, já atrás. fui, eu recebi essa proposta de, poxa, pode fazer uma bolsa parcial aqui, entra conosco aqui no cursinho. Show, vou entrar. O que aconteceu? Eu entrei na aula naquele primeiro dia e lembro do professor falando, então, gente, hoje nós vamos ver operações básicas da matemática. E eu, Cara, não é é possível que aquele eu vou... momento em que o golpe da realidade, assim, né? Bah, assim, eu pensei, poxa vida, tô sendo posto a ver soma, subtração, divisão, assim... É sério que essa é a primeira tinha... aula de matemática do ano, assim? Sim, eu lembro que era a primeira aula de matemática do ano, Gente. assim, e daí eles avançavam, assim, E um cara que já tinha 780 na prova da URGS. e daí eu só fiquei assim, não é possível, assim, Não, não é... se isso não é Sim. perder tempo, né? Eu não sei o que que é, pelo amor de E daí eu me Deus. lembro que eles explicavam sobre potenciação, e daí ficavam assim naquela, assim, gente, o MMDC e o MMC. E eu, poxa vida, MMC e MMDC, não é possível, assim, sabe? Sim. O que que eu tô o que que eu fazendo, tô né? fazendo aqui? Foi passando esse momento, assim, que eu tive que engolir aquele sapo, assim, e anotei assim, poxa, se eu tô aqui é porque eu não devo saber, né? E daí depois eu comecei a refletir e foram um pouco de dois caminhos que surgiram daí. Primeiro foi, diria, o caminho Da vida. da vida, assim, de, poxa, eu tô aqui, então eu tenho que aprender alguma coisa. Não é possível que eu não tenha algo que não possa aprender aqui. Então eu pensei, em vez de ver essa aula aqui sei lá, ficar vindo na aula para ver essas aulas assim que nesse momento ainda não estão me agregando tanto, eu vou tirar para aprender, vou fazer muita questão disso e vou ver o que eu não sei, porque realmente uma coisa também tem que ser humilde, assim, vestir a sandalinha da humildade. Se eu não passei, tinha alguma coisa que eu não sabia direito, tinha alguma base que eu não decorei direito, tinha alguma questão que me fugiu e não necessariamente é uma questão difícil, pode ter sido uma questão fácil mesmo, pode ter sido um MMC que eu tô aqui olhando dessa maneira meio arrogante, assim, poxa, o que eu quero saber de soma e subtração, mas tipo, vai que alguma hora eu errei um MMC numa prova do Enem, assim, Sim, e sim, perdi um monte sim. de ponto nisso. Daí eu comecei a fazer questão nisso, comecei a fazer questão e vi que tinha algumas coisinhas, assim, alguns detalhezinhos que eu não sabia fazer com perfeição. Eu pensei, poxa, se eu tenho que ser realmente um aluno que quer ser aprovado, eu tenho que fazer o básico muito bem feito. Eu tenho que Sim. fazer o básico muito bem feito. Evitar os erros simples também, né? Evitar Aquela os coisa erros do simples. TRI. Sim, exatamente. Numa ideia mais de tirar um pouco da arrogância da pessoa que, poxa, já fiz um ano um ano de estudo, um ano de cursinho muito bem feito e agora eu não vou ver o básico. Não, acho que a gente sempre pode aprender alguma coisa assim. Mas não diria que a gente pode aprender da maneira olhando uma aula assim, e vendo sobre o que significa o MMC, a subtração e a soma. Eu sei que significa isso, mas o que eu não sei? Eu acho que essa é a grande ideia que eu tiraria dessa primeiro Tu momento sabe assim. que tem um diagrama que eventualmente a gente revisita, assim, que é assim, tem muito a ver com aquele efeito Dunning-Kruger também, do que eu sei o que eu sei que eu sei, o que eu não sei que eu sei, o que eu não sei, enfim, e aí tu vai montando esse diagrama mapeando os teus pontos cegos. Eu acho que essa é enfim, o ensinamento aqui, né? Cara, vou ser bem honesto contigo, tá? Provavelmente o teu prato já estava cheio ali, né? Cara, MDC, né? MMC, tu não precisaria encher mais esse prato para passar, entendeu? Mas ok, né? Enquanto processo, enquanto olhar para o teu estudo e começar a mapear, monitorar erros e mapear pontos cegos, isso já foi um hábito que certamente tu aplicou em outras matérias aí sim, que tu não estava assim tão com o prato cheio, ainda precisava, né, encher mais. E aí isso te levou a ter um processo, como tu falou, uma palavra muito importante, que era de recorrência, né? Repetidamente avaliar e ver, mapear e ir sanando os erros, né? Eu diria que foi basicamente isso. Então pensa, se coloquem agora assim que 2019 me formei, 2020, março, naquele março de 2020, não sei se vocês se lembram, quem é nosso aluno, talvez fosse muito novo, assim, não sei se lembra desse momento. O pessoal lembra, O todo pessoal mundo lembra? Que aconteceu em Eu março de 2020, assim. Cheguei no cursinho, tava na segunda semana, nossa, vai ser muito tranquilo, assim. segunda Falaram, semana de março. gente, amanhã, assim, não venham, porque a gente vai passar tem um momento, uma gripezinha, alguma coisa circulando, assim. Vão para suas casas, assim, e segunda que vem, assim, sem falta, vocês vão estar aqui. Pra terem uma ideia, eu deixei os meus livros no cursinho. Eu deixei meus livros embaixo da minha mesa do cursinho e fiquei tipo, tá bom, segunda que vem eu volto, assim, pra buscar.
Resumo da ópera. Nunca mais vi aqueles livros ficaram lá no cursinho pra todos Nunca sempre. mais viu. Nunca mais vi. Nem foi buscar. O cara Eu desapegado nunca, também, né? desapeguei, assim, Tranquilo. não, tudo bem, assim, o que for pra mim vai ser, se algum tiver que voltar pra mim, eles vão voltar, se não tiver que voltar, não vão voltar. E fui pra Camaquã de novo. Aquelas primeiras 2 semanas de cursinho online, assim, eu lembro que tava todo mundo tentando se adaptar, como que seria, o que que ia acontecer. Os professores davam aulas ao vivo, faziam lives pra explicar o que estava acontecendo, todo mundo em pânico. Pessoal que às vezes nem tinha entrado na internet ainda, né? Não Que tava nem tinha no entrado, ele não digital. sabia como gravar, assim, não tinha foi um momento muito tenso, assim. E eu lembro que a partir desse momento, entrou numa coisa na minha cabeça, assim, poxa, eu tenho que fazer isso esse ano, ser o ano de passar, assim. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem, eu não sei o que vai acontecer comigo, assim, eu não sei o que vai acontecer com o vestibular, eu não sei de nada. Só sei que eu tô em casa, meus pais conseguem nos manter, a gente tá numa situação tranquila, assim, eu tô com eles, eles Saudável, estão longe, saudáveis, né, tô longe de problemas, pandemia. então, se eu tô numa situação que eu posso estudar e eu tenho recurso para estudar, eu vou estudar. Então eu fui para casa, organizei um roteiro de estudos assim meio rudimentar assim, e fiquei não. Então assim, de manhã eu vou acordar, vou estudar tal coisa, porque eu pensei, se eu não ficar aqui só sentado assim, nessa situação, nesse medo assim de, não vai ter URGS esse ano. Será que vai ter ENEM? Vai chegar no final do ano e pode ter URGS, pode ter ENEM e eu não estudei. Então eu tenho que estudar para passar. Tem que ser essa é a minha ideia assim. E eu sentei e estudei, assim. Foi um ano muito intenso, assim. Muito intenso de estudo em casa. E ficou em casa. E fiquei em casa, porque o cursinho nunca voltou. O método... Nunca voltou presencial. Foi assim, o método foi assim. E tu teve videoaulas com eles, aulas Sim, gravadas, sim. plantão de dúvidas, algum suporte, assim? Tinha videoaulas que eram Mas tu disponibilizadas acabava, pelo cursinho. eu digo assim, tu acabava consumindo não. esse conteúdo? Isso não. Tinha. É isso que eu tô Não, dizendo, esse né? esse Então, tinha. assim, o cara foi lá, né? Não, vem com a gente, bolsa aqui e tal. Não, nada contra o cursinho. Eu tô só dizendo, o cara mal, né? Ficou 2 semanas e se virou sozinho o resto do ano, né? E depois ele não Sim. quer dizer que é um autodidata, mas tudo bem. Tinha, sim, eu me lembro que tinha as aulas online, sim, mas o método de estudos que eu usei foi esse, assim, foi nesse sentido. Porque tinha as aulas online, começavam às 8 da manhã, tinha 2 ou 3 aulas online, assim, de 1 hora. E eu lembro que era sobre temas, assim, que, poxa, grande parte eu já tinha visto, assim, eu já Sim, tinha uma era ideia, um assim. pouco do que a gente até já falou em outros episódios aqui, Claro. que é um pouco uma receita de bolo, Receita de sabe? bolo. E aí, Aham. ali literalmente não tinha nenhum aluno. Eu acho que eu não poderia pensar numa metáfora melhor, assim, porque eles estavam dando aula para uma câmera. Pra uma câmera. Uma não pessoa, entendeu? Como é que tu vai personalizar um estudo literalmente pela etimologia? Personalizar o estudo, né? Dando aula para uma câmera. Em que tu é um recurso de amplificar o alcance, ok? Mas é receita de bolo para todos os lados. Então, o aluno que em 2020 não pegou para si as rédeas do seu estudo, Foi não com Deus. ficou ali no mais do mesmo, a não ser que tivesse, claro, sei lá, sanando assim buracos do ensino médio ainda. Que é uma possibilidade pra. Eu digo assim, Sim, o cursinho tem que mas ser. cara, para passar amplo. tem que ser, Não, tem tem que tem ir que além. ter além. Tem que ir além. Não Tem que ir além. adianta a gente ficar tapando sol com a peneira, né? Eu quero saber do teu processo, assim. Como é que foi essa ideia? Assim, eu lembro que eu sentava assim e não vou negar, eu olhava algumas aulas, assim, eu participava de algumas aulas. Sim, claro. Que até no início, porque eu fiquei muito inseguro, pensava, poxa, eu não vou ver a aula, assim, como que eu não vou ver a aula? Era quase um dever, assim, sabe? Eu tenho que ver a aula. Não, tipo assim, Sim, matemática é. básica. Eu quero muito, já me botei na cabeça que esse ano vai ser para passar. Logo, não vou ver nenhuma aula? É. Não, como assim? É. Alguma coisa, sabe? Alguma coisa tá errada. Algum momento de adaptação com esse... Sim. Imagino que tu tenha passado, assim, Sim, desconforto, né? completamente. Eu olhava para as aulas assim e via, poxa, hoje é aula de trigonometria. Daí, em vez de ir na aula de trigonometria, que era tudo online, né? Tudo online. Eu pegava o conteúdo programático de trigonometria e fazia primeiro uma ideia de colocar no papel tudo que eu sabia, assim. Eu gostava de escrever, assim, o que eu tinha na minha mente de trigonometria. Era um processo o mais ativo que eu conseguia pensar naquele momento, assim. Só jogava esse papel, assim, trigonometria, Uma folha em branco. uma folha em branco e um sonho, assim. E uma vontade. E uma vontade. E daí eu pensava assim, funções. Eu sei que existem as funções lineares, as funções quadráticas, eu sei que existem tal coisa, eu sei que a função é A mais BX, tem essa ideia, assim, que isso existe, que isso não existe.
E daí depois eu confrontava isso com os livros que eu tinha pego, assim, eu lembro que alguns amigos meus tinham passado e eles tinham deixado comigo livros de cursinho que eles não usavam, que os livros do meu cursinho também, eu juntava um pouco dos dois e fazia um grande misturado de Sim, livros de cursinho. de fontes, De assim. fonte, sim. E ia comparando, assim. Daí eu ficava tipo, poxa, eu vi que funções aqui. Eu descrevi isso, mas, tipo, tem muito mais de conteúdo. Ou, não tem nada mais de conteúdo. Deu, poxa, se eu sei tudo de conteúdo que tem aqui nesse cursinho, nesse livro, assim, nos 2 livros, assim, de base, assim, pra não ser tão prepotente, assim. Sim. Sei tudo que tá aqui. Então, eu tenho que fazer exercício, para ver se eu realmente consigo aplicar isso. Boa, Fazia boa, exercício, e daí quando eu via que eu tinha domínio mínimo do conteúdo, assim, teórico, eu ia para os exercícios. E fazia exercício naquele horário que eu tinha programado, assim, era 2 horas de matemática por manhã, então eu fazia 30 minutos de revisão teórica e 1h30 de exercícios. E desde Pô, a matemática maravilha, básica até a matemática mais aplicada. Eu ia aplicando, assim, daí eu pegava uma questão que era questão de livro, assim, de teste, até que uma hora eu pegava uma questão da URGS, uma questão da UFMG, da FUVEST, e ia fazendo isso. Nessa sequência, fui avançando no Senhoras conteúdo, e senhores, assim. nós temos aqui uma aula de estudo ativo com metodologias adequadas para cada nível do conhecimento e tudo isso autogerido, né? Autogerido. Uma gestão, uma autogestão, né? Uma gestão própria do estudo. Isso é, cara, brilhante, Era o né? que mais gostava, assim, Tu era a coisa que sabe, mais cara, que focava. os teóricos, né, mais atuais, assim, da neurociência da aprendizagem, enfim, a gente tem... a gente não, porque eu não publico nessa área, né? Mas a gente lê e vai se aproximando do conteúdo. Mas o pessoal tem pensado, assim, o conhecimento, como é que ele se organiza, né? E aqui eu não estou falando de sinapse de cérebro e como que forma a memória, mas como que o organismo, como que o conhecimento se organiza, né? A gente tem basicamente hoje uma ideia que ele funciona da seguinte maneira. Tu tem 3 níveis de profundidade de conhecimento, então superficial, profundo e de transferência, tá? É assim que eu vou... A primeira vez que eu vou encarar um conteúdo de funções da matemática, se é a primeira vez que eu estou vendo, talvez lá no 3º ano, no 2º, aquela coisa do colégio ainda, eu vou usar a leitura do capítulo, eu vou grifar, eu vou ver uma videoaula, eu vou estar consumindo aquele conteúdo pela primeira vez. Não adianta eu ir direto para as questões, que é o que tu falou aqui. Quando eu já frequentei um pouco aquele conteúdo, que é o que tu disse, bom, quando eu já sabia, né, das 2 fontes, eu já tinha uma ideia, já tinha colocado no papel o que eu sabia, daí eu vou para as questões. E aí, as questões, né, e o próprio método de botar ativamente no papel, tá, sem cópia, né, sem, digamos assim, colar, botar de dentro para fora realmente o que tu sabe, né, ser honesto consigo nesse Sim, processo, eu sim. acho que é uma das grandes virtudes. Mas isso já é uma técnica de estudo que transfere é a palavra ruim, mas que Centraliza. aprofunda o conhecimento do superficial para o profundo, né? Então, e conforme tu vai repetindo ao longo dos meses, ao longo das questões, tu vai revisando aquele conteúdo, tu vai gradativamente aprofundando aquele conhecimento, tá? Isso, nossa, o Vitinhas agora falou, meu Deus, né? Agora revolucionou a física quântica, né? Não, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender, tem vários conceitos importantes que saem daqui, né? Entender onde tu estava, Claro, tava em casa. não, onde tu estava na matéria, sabe? Também onde tu estava, ok? Em casa não tinha acesso a outros conteúdos e Isso. tava numa matéria que eu tinha alguma Tu já tinha familiaridade. noção. Tinha alguma noção, não tava no zero, assim. Não Sabe? tava, Aquela tava coisa alguma do coisa, MDC, assim. do MDC. Não, isso aqui eu posso pular. Eu já tô no profundo. Como é que eu faço para ir para um conhecimento de transferência, que é o quê? Aplicar na vida real ou em problemas de vida real, resolver coisas, né? Então, isso, em resumo, assim, tu descreveu brilhantemente, assim, vamos dizer assim, Um caminho de processamento de pensamento, assim, de educação, de ensino, assim, de aprendizagem sozinho. Exato, exato. E é uma consciência, eu diria, muito grande até, de onde tu estava em cada lugar e qual ferramenta que eu preciso para ir para o próximo nível. Uma Né? coisa que eu fui vendo, assim, que eu fazia agora em tempos de A2X Med, que faz isso pra ti um pouco mais automatizado, eu fazia uma ideia de revisão espaçada também durante o ano. Essa foi eu diria que um dos trunfos, assim, que eu tinha. Que, diferente do cursinho, que era uma coisa que eu discordava profundamente do cursinho, era que depois que a gente vê um conteúdo, o cursinho passou por cima. E Sim, a procissão ele não passou, volta, né? a procissão passou,
e acabou, assim. Depois que passou aquele conteúdo trigonometria, tu nunca mais vai ver trigonometria na tua vida, porque tem que vencer o tempo, digamos, tem que Claro, vencer o conteúdo que as e o pessoas não viram. conteúdo se dilata, né, gente? O Ele conteúdo se vai de dilata. março, vamos dizer ali, final de Até, fevereiro, até até as setembro, vésperas da novembro, prova. assim. Então, o que aconteceu? Eu me Muitos, lembro que muitos eu... currículos continuam dando matéria e em horários paralelos começam a revisão, né? Lá, tipo, por já outubro, Sim, só que, poxa, setembro, como é que tu outubro. vai fazer isso, assim? Não Então, tem eu me lembro como. que eu tinha uma ideia toda de que eu tinha o conteúdo pra vencer, então eu tinha que... Só que eu não tinha todo o conteúdo. Eu tinha essa ideia de que eu tinha o conteúdo, mas não tinha que vencer todo ele. Eu selecionava o que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, MMC e MMDC, eu via que eu tinha uma noção da prova, eu conseguia fazer, fazia as questões, e daí eu colocava assim no meu... Tinha um cadernão, assim. Eu tinha um cadernão, eu não usava muito notebook pra fazer planilhas, eu fazia no caderno. Mesmo. Tinha Fazia uma à mão. planilha manual. Planilha manual. Cara, eu fazia isso também. Eu fazia isso. Daí eu tinha uma grande lista, assim, de conteúdos de matemática, assim. Daí eu riscava e colocava, assim, primeira revisão, feito. Boa. E daí eu ia avaliando, assim, conforme ia indo os conteúdos, assim. Vamos falar sério, assim, a gente Sério. tem a tecnologia para nos ajudar aí, enfim, o digital precisa, ele nos dá acesso a muita coisa que precisa ser usada. Mas aquele prazer de Riscar. riscar o que está feito no Completamente. papel é uma coisa indescritível. E dar um check na planilha do Nossa, Excel não é ali, a do mesma Google coisa. Sheets, não é a mesma coisa, definitivamente. né? Nossa, daí nesse sentido eu ia pegando assim, e como eu tinha essas listas de todas as matérias assim, eu ia dando esse primeiro check. E a minha ideia era sempre rever, idealmente, o meu plano. Eu tinha lido que, eu não lembro onde que eu tinha lido, mas que se tu visse o conteúdo e repetisse em uma semana, e depois repetisse em 2 semanas, e depois repetisse em 1 mês a 3 meses, teoricamente isso sedimentava mais fundo no teu cérebro. Eu tinha lido isso em algum lugar, não lembro Sim. onde. E eu aplicava isso, assim, uma minha fé, assim. Eu ficava 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. 1 vez, Então tu 2 tinha as vezes, colunas 3 ali, vezes. primeira revisão, segunda Tinha, e terceira. tinha, eu ia dando check. E eu olhando, assim. Então, por exemplo, eu via... E eu não seguia o que o cursinho falava, assim. Sim. Por exemplo, o cursinho tinha aula de zoologia, que a gente comentou mais cedo. E a zoologia sempre, isso me irritava muito, era sempre dada em setembro. Porque, numa lógica de cursinho, a pessoa começa pelos níveis organizacionais da vida, Sim. vai avançando para bioenergética, Passa por células, toda a botânica toda antes, botânica. lá. Tudo. Ah, me irritava muito. Eu pensava, poxa, eu não sei zoologia, eu tô vendo zoologia na minha frente, assim, Como é gritando que, assim, como ó. é que eu vou esperar para setembro? Não, Como mas é que eu vou chegar em setembro? o senhor cursinho tem um plano. Tem um plano pra mim. E eu ficava, Não dá, né? Eu pra ficava, não, delegar. o plano do cursinho eu não vou acreditar, assim. Eu vou ver zoologia antes. E daí Cara, eu invertia a ordem. Eu pegava zoologia e via antes. A minha dúvida agora, mais óbvia, é a seguinte: cara, fazendo tudo à mão, como é que tu planejava, né? Essas revisões espaçadas? Porque conforme tu vai estudando, mais acumula o conteúdo. Mas acumula conteúdo. E as revisões também, né? Sim. Era um software da cabeça do Lucas aqui. Era um software da cabeça do Lucas. Eram essas planilhas e eu colocava a data, assim. Por exemplo, eu colocava aproximadamente a data, digamos assim, junho. Ou, digamos assim, 15 de junho. E então eu sabia que depois eu olhava assim a planilha e devia, tipo, tá, se eu vim em 15 de junho, então em 30 de junho eu tenho que rever isso daqui, e senão ficava meio como a coluna não seguia, Sim. eu via que tinha alguma coisa que estava faltando, assim. Então eu voltava naquele conteúdo e, é claro, cada vez que eu bacana. revisava, como realmente esse processo para mim funcionava muito muito fundo, acho que a gente já conversou sobre isso, tínhamos num momento passado, que a revisão espaçada se mostra como uma forma de aprofundar cada vez mais a memorização assim a longo prazo. Então eu ia cada vez aprofundando, e quando eu memorizava melhor aquele conteúdo, a revisão geralmente era muito mais breve, assim. Eu Sim. olhava zoologia, então eu já sabia que tem os isso animais têm essa determinada Essa estrutura aqui. Eu já olhava e ficava tipo, tá, eu não olhava pro livro, eu fazia de novo aquela ideia de jogar no papel. Eu sentava e colocava assim, a Revolução Francesa aconteceu em tal data, tais foram os resultados, tais foram os Maravilha. pensadores, Essa e daí é a eu ia maneira jogando, assim. mais honesta, Mais da honesta. pessoa ser assim, ter lisura, né, no seu processo e realmente honesta com. Sou eu, o papel e um sonho, que nem Com tu o falou, processo, né? com o processo. Vou ser honesto com o colocar processo. tudo que eu sei. Uma coisa, até uma dica bacana aqui para quem faz esse estudo ativo, tem um conceito que se chama a dificuldade desejável. A gente encontra, obviamente, ninguém sabe tudo de tudo, então a gente encontra os nossos, a gente falou mais cedo, dos pontos cegos, né? Quando a gente encontra um ponto cego, é bem interessante tu, né, tentar não pula direto para ver a resposta. Faz essa fricção, sabe? Tenta puxar de algum canto ali da tua biblioteca interna, onde é que tá, como é que era, começava com tal, sabe? E tenta puxar. O ato da gente tentar puxar, isso cria, né,
tipo, como se fosse um vácuo, assim, que tu, quando chegar na informação, e aí, óbvio, tem que ir depois ver a resposta certa, né? Sim, é claro. Revisar Não, os seus erros, não né? adianta olhar pra zoologia e dizer assim, não, tenho certeza que seres humanos são feitos de clorofila. Tipo, bah, não, Exatamente, assim, aí não sabe? dá, né? Não dá, né? Mas assim, o que eu tô dizendo, quando a gente faz essa fricção bem forte, tenta mesmo, assim, e mesmo que tu lá no fundo não saiba a resposta, isso é uma dica de ouro, assim, como funciona o cérebro, tá? Se a gente tenta puxar e tá, tu sabe que não vai sair, mas tu fica ali um pouquinho com aquele desconforto de não saber, quando tu achar essa resposta e revisar, ela vai grudar de uma maneira muito mais forte, porque tu tá criando no teu cérebro a necessidade de ter aquela resposta, como se dependesse disso o teu prato de comida, entendeu? Tu cria um desconforto e E até cria uma, eu diria que, indo um pouco no tema que a gente vai ver depois aqui, cria um tanto como uma emoção, assim, tu liga no sistema límbico, assim, uma ideia Exato, de de medo, de necessidade, né? necessidade, de, poxa, eu não sei isso, assim. Sobrevivência, né? E eu lembro que pra mim era uma questão que eu via, assim, por exemplo, eu tinha essa ideia, fazia o que na época eu chamava de raio-x mental, assim, eu fazia um raio-x de como tava, olha a cabeça da pessoa. Maravilhoso, muito O bom. raio-x mental, assim. Daí eu, poxa, olhava assim como é que era o meu raio-x e ficava tipo, poxa, achei aqui uma fratura aqui nesse conhecimento aqui, tá? Uhum. Não tem um link aqui nesse lugar. Então daí eu circulava e ia atrás daquele conhecimento. Quando eu pegava assim, e daí eu tinha, imaginem agora assim, ou era o caderno meio grosso, ou eu tinha folhinhas assim. Eu pegava uma folhinha, dividia ela no meio, rasgava, e uma folhinha de ofício. Eu tinha tipo. Eu ia te perguntar, o que tu fazia com essas folhas? Eu Tu geralmente guardava eu ela? guardava, mas uma coisa maluca que eu nunca revisitava ela, exceto no momento que eu fazia a comparação do raio-x. Tu Eu vê. pegava o raio-x e olhava assim, olha só, aqui nessa daqui eu marcava em vermelho geralmente as coisas que eu não sabia e as coisas em preto o que eu tinha escrito Já estava consolidado ali. tava consolidado. Eu escrevia, é claro, eu escrevia Eu em faço isso preto também. e daí depois eu pegava em vermelho a canetinha e eu olhava assim, bah, errei aqui Faltou que esse link aqui. faltou esse link aqui. Ah, faltou que a Revolução Francesa aconteceu em tal data. Eu errei a data. Daí eu comparava os dois raios-x e ficava tipo, poxa, eu Tu vi pegava o último que tu Aham. fez com o próximo da com o segunda próximo. revisão. Aham, e daí eu E aí comparava. comparava os dois. E daí eu via, Cara, tipo, que método daí eu via, elegante. poxa, assim, Boa. eu vi que agora eu acertei a data, eu vi que eu acertei os diretores, eu vi que Sim. acertei tudo, mas errei a ideia. Daí eu, tá, ok. Daí me dava um grau de Desconforto. desconforto, uma felicidade misturada com uma frustração. Era uma emoção, assim, de ficar, poxa, olha só, eu consegui, mas eu não consegui. Era uma emoção. E daí, quando essa emoção surgia, assim, eu me sentia que era uma faísca, sei lá, eu ficava tipo, poxa, agora eu não esqueço mais. E daí, na próxima vez, eu ia fazer uma questão a respeito disso e eu já lembrava, assim, bah, as ideias da Revolução Francesa eram tal e tal e tal, os organizadores eram tal e tal e tal, foi em tal data. Cara, e é isso, justamente isso, né? Agora puxando a claro. brasa pro meu assado, Pode né? puxar. Neurobiologia do cérebro, eu sou apaixonado por isso. E quando a gente tem um input assim, emotivo, emocional, para dar um colorido diferente ou um tom diferente naquela memória, ela vai grudar mais fácil, né? Do ponto de vista clínico, a gente tem isso no outro lado da moeda, no espectro negativo disso, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, quando a pessoa passa por uma experiência muito traumática, emocionalmente fica abalada e muitas vezes vai, né, aquela emoção é tão forte que a pessoa não pode nem se expor a uma situação minimamente parecida, ouvir um barulho Que ela revive tudo. que ela revive tudo. E aquela memória vem e a pessoa sente na pele mesmo, né? Claro que vamos usar isso ao nosso favor, né? Claro. Era Então, uma memória profunda. essa fricção do não saber, do desconforto, ou mesmo a comparação ali de ver o teu progresso, ou seja, a emoção, seja no polo negativo, seja no polo positivo, Aham. quando tu gruda isso numa memória, ela vai, de fato, grudar muito mais forte no teu cérebro. E foi assim que eu fui seguindo durante o ano. Fui fazendo assim. Esse início de ano eu fazia uma prova que outra, assim, da URGS, do Enem, assim, e eu ia bem, assim. Como eu disse, eu tinha ido bem no ano anterior, não tinha sido uma coisa que eu tinha ido tremendamente mal, tinha ido bem. Tinha estudado muito, tinha ido bem. Mas eu pensei, não fui bem o suficiente. Como que eu vou ir bem o suficiente? Então eu comecei a programar mais ou menos uma vez, todo final de semana eu fazia uma prova da URGS. E daí eu ia começando da prova de 2019 e fui descendo. Mais uma coluna no Excel. Mais uma No coluna Excel no à Excel, mão lá no do Excel à Lucas. mão do Lucas. Assim, e daí fui descendo. 2019, Cara, tinha uns tabelão de uma treza, eu tinha assim. livros, eu tinha cadernos, assim, eu ia fazendo assim. Tinha um O caderno, caderno só do planejamento. Era o caderno do O planejamento. caderno de saber onde eu tô em cada lugar. Era um caderno Isso aí que eu tinha, assim. tu tá me dando muito material para a nossa segunda parte aqui do podcast.
é completamente isso. Chegava naquele caderno e daí eu tinha, assim, por exemplo, a prova que eu fiz, mais ou menos o quanto de acertos que eu tinha tido, assim, eu gostava de anotar, assim, acertei algumas de matemática, errei muito em física e deixava tudo anotadinho em vermelho, assim, se estava meio ruim. E fui descendo. 20 anos, desci demais. Eu cheguei, acho que na URGS, 99. 99, 20 anos de 20 prova anos tu de fez, prova cara. eu fiz. Eu acho que eu Uau. surtei um pouco, assim. Eu fiquei assim, não, eu tenho que saber, eu tenho que fazer todas as provas, porque pensei, vai que eles repetem alguma questão, sabe? Vai que. E daí eu pensava assim, não, eu tenho que saber, eu tenho que estar preparado para ver essa prova. O que aconteceu? Uma coisa bem engraçada. Que conforme eu ia fazendo essa descida progressiva nas provas da URGS e do Enem Cada também, vez provas mais antigas, cada né? vez provas mais antigas, eu fui vendo algumas questões que realmente caíam. E daí eu via, poxa, essa questão é igual à questão de biologia que caiu em 2016. É igual à questão de matemática que caiu em 2015. Sim. E daí eu tinha uma ideia, assim, sabe? Não é que eu lembrava da questão, mas eu sabia Claro. que a questão era Já a questão... tava no nível, assim... desculpa te interromper, mas sim, assim, claro. da maneira como tu tá me contando, eu tô vendo assim um Lucas externo que deu um zoom out, ó. Então aqui é o processo, essa banca tá funcionando assim e eles estão repetindo com algum padrão. Tu já tava analisando o padrão da banca, cara, né? Pô, não é à toa que tu passou na URGS, tu Sim, tá lá na URGS, sim, tá lá né? na URGS O agora. cara dissecou, o tal do raio-x foi em muitos níveis, né? Não só da tua matéria, o raio-x mental, mas um raio-x estrutural também, vou pegar a tua analogia, para como funcionava aquela prova, aquela banca, no seu, assim, na sua fisiologia mesmo, né? Nas suas entranhas. Tu entrou muito E dentro. fui entrando muito na prova, assim. Só que aconteceu, uma hora chegou no limite, né? Uma hora, pá, bati no... Ai, desculpa, não era pra bater na mesa. bati no fundo do poço. Cheguei no final das provas da URGS e pensei, poxa, o que que eu faço Que eu faço agora? agora? Daí eu pensei, poxa, vou atrás, vou na O internet. cara não estava satisfeito ainda. Não, eu pensei, não, eu não posso, eu tenho que estar mais, eu tenho que fazer mais questão, não posso ficar repetindo É, tanta mas questão. uma hora, isso aí às vezes é um problema, sabe de quem? De quem fez já alguns bons Sim. anos de cursinho Sim. e fica sem ter material antigo para estudar, porque já eventualmente chega no teto, como tu falou, né? Ou no fundo ali do material. cavou bem fundo Sim. já, né? Daí o que aconteceu? Eu comecei a pegar para fazer questão mesmo, assim. Eu pegava e fazia questões de vestibulares que eu achava que era correlatos, assim. Eu Foi ia na para internet, outras e bancas. via da Unicamp, via da FUVEST, e comecei a ver que tinha questões que eram difíceis, que me desafiavam e que faziam eu pensar, poxa, eu não tenho ideia desse conteúdo. Sim. Eu que tinha feito raio-x mental e achava que sabia tudo, assim. E daí eu comecei a ver que, bah, tem sempre coisa que a gente pode aprender a partir de outras bancas, outras visões, e fui avançando nesse sentido. Com o passar do ano, eu tinha feito vários Enem, FUVEST, tinha feito... o muro do URGS e sim, foi... e fui indo pra frente, Não, assim. o cara virou Sim, sedento sim. por... Não, eu preciso estar sempre ampliando a minha fronteira de conhecimento. Tá sempre, sabe aquela vanguarda que sai na frente, a fronteira, ela vai conquistando cada vez mais território, assim. Isso sem nunca deixar de Bacana corrigir, né? demais, Era uma cara. ideia que eu nunca deixava de corrigir as provas. Eu fazia a prova, errava, sei lá, Sim. eu fazia FUVEST, das 100 questões, acertava 60. E daí eu via, nossa, errei 40 questões, assim. E daí esse era o meu prato para a semana seguinte. Sim. Durante a semana, antes de fazer o próximo simulado, eu dissecava aquelas 40 questões. Que tu Eu errou, ficava, onde poxa, que eu errei. biologia aqui, errei tudo isso de biologia. O que Maravilha, aconteceu? E daí eu ia dissecando assim nesse sentido. Maravilha. Lucas, eu tô... Tamo Queria pra te... longe. Não, tem duas outras coisas que eu queria te perguntar ainda agora. A gente vai fazer uma segunda parte ali depois do podcast, mas, cara, alguém te ensinou? Algum professor chegou em ti nesse momento de pandemia, que foi o teu ano ali realmente de estudo? Alguém te deu um atalho, uma dica, sabe? Ou foi tudo realmente obra do teu instinto, do Lucas pelo Lucas? Como é que foi isso, assim? Eu E diria claro, que... por último, eu quero que tu me conte da tua aprovação, que é no o momento final no dessa... momento final. É o arco desse triunfo aqui. O que aconteceu? Não posso deixar de agradecer todos os professores que passaram por mim, em algum momento me ensinaram, seja no colégio, na vida antes do colégio, no ensino médio, assim, no cursinho, que me ensinaram alguma coisa. Realmente Sim. me ensinaram, e me ensinaram tudo que eu sei, né? Me ensinaram muito. Mas realmente essa questão de como fazer o estudo, da metacognição do estudo, diria que aprendi um pouco estudando na internet, assim, foi uma ideia de estudando sozinho, assim. Sei lá, o meu pai me comentava alguma coisa, minha mãe me comentava algo, que, ai, nossa, eu estudava de tal maneira, assim. A gente tem a tendência de repetir padrões, né? Eu olhava o que eles faziam, eles falavam que faziam isso há muitos anos atrás, quando eles estavam assim, lembro que a gente jantava junto e eles comentavam assim, pá, Lucas, mas você tá fazendo isso, assim, tipo, sei lá, isso tá dando certo, assim, a gente conversava um pouco sobre isso e eu ficava, a partir daí, pensando um pouco sobre isso.
E também agradeço muito a um professor meu de inglês que me ajudou a montar um horário, assim. Ele montou um cronograma de estudos que era maluco, assim. Era um cronograma, assim, Era maluco. que era impossível de ser seguido, assim. É mesmo. E só que ele não sabia que eu era maluco também, que nem eu fiquei assim, Era não, mais maluco que ele. Eu fiquei assim, não, eu vou fazer esse cronograma totalmente, Cara, assim. não, e tu vê só, né? Tem, às vezes, os astros se alinham, né? Mas Sim. cronograma maluco, que eu diria impossível, talvez, de cumprir se tu tivesse uma rotina de aula ainda, né? Vitinho, isso é assim, é o que é a coisa mais estranha de se falar. Sim. Mas foi exatamente o que aconteceu, Sim. assim. Porque tu tinha um tempo, vamos botar, infinito em Infinito, casa pra aham. te organizar. Sim. E hoje a gente nem entrou nos assuntos, assim, de como tu organizava esse tempo também pra não pesar a mão só no estudo, né? Não podia ter um encontro social, mas tem que manter um lazer, uma atividade física e tal. Mas, enfim, Sim, tu tinha toda essa conseguiu ideia. fazer o impossível porque tu tinha o tempo de casa. Porque eu me lembro que ele deixava no conteúdo, assim, eu falei no início do ano pra ele, antes de saber que a gente teria, essa foi também a minha sorte, que eu falei pra ele antes da pandemia, assim, que eu teria aquele horário de aula. Assim, eu tenho essa aula de manhã dele, sem problema. Aí Então, ele assim, adaptou pra não, tornar factível. não, assim, ele adaptou pra tornar a faca dele, assim, então, tranquilo. Meio-dia você chega em casa, almoça em 15 minutos, e fica estudando até, sei lá, até às 6 horas, assim. E daí depois tu faz alguma academia, e daí depois estuda mais um pouco, janta, e deu, não, jantar em 15 minutos não dá, assim. Jantar em meia hora dele, mas é um banquete? Vai comer, vai Cara, sentar num um restaurante? pouco, infelizmente, é uma cultura enraigada, assim, E eu faço essa reflexão, assim, já, né, sendo médico já, e é uma cultura que a gente perpetua na área da saúde, Claro. e talvez ela comece, de fato, Essa nessas loucura inicial, né? privações, e nessas privações que a gente se coloca lá no início para atingir o nosso objetivo, né? Se tem um povo que gosta, assim, de um alto flagelo, de um sacrifício, é o vestibulando de medicina e é o médico, cara, é o médico. Então, talvez aí até uma ideia que surge agora, essa sementinha plantada em algum momento, né? Saber E, onde é que cara, começar essa imagina, ideia. né? Poxa, não poder tomar um bom café da manhã, parar uma hora para almoço, que seja, porque tem que ter um pós-prandial ali, a gente fica Pra mais baixar, lento assim. depois de comer, não tem como render, né? É assim, é a cultura de espremer ao máximo e Pra fazer tirar. sair, pra Cada fazer sair. segundo tem que render. E óbvio que isso não é factível, e aí a pessoa começa a se culpar, porque deve ter algum fulano que faz isso Tá aqui, porque o fazendo isso. professor tá propondo, né? E daí foi o que aconteceu. Como eu tava em casa, com um tempo infinito, eu me lembro só do tempo do ônibus que eu tinha que ir até o cursinho, demorava 1 hora. E eu pensava, poxa, essa hora era da matemática. A minha hora da matemática que eu tinha que estar estudando e botar no ônibus, assim. Como eu tava em casa, eu tinha esse horário livre, E esse infinito. professor não tinha necessariamente. Ele não era do mesmo cursinho. Não, era um cursinho. Pois é, então Um era cursinho, já era um puxadinho ali, acoplado, era um né? acoplado, era um Aham. acoplado. E o que aconteceu? Daí, esse ano, tudo foi online. Estudei online, tinha esse tempo infinito, organizava. Outro dia vamos ter que falar sobre como eram os horários, assim, mas vai ficar para uma outra conversa. Mas o importante é que funcionou. Funcionou. E Funcionou chegou, pra ti, impossível ou não. possível ou não, deu chegou. conta lá. Deu conta. E essa aprovação, hein? Como é que foi? Agora eu Foi quero que tu essa- traga, seu Lucas, eu quero que tu traga Do o momento, sentimento. do momento. Né? Poxa, os teus pais, tu morou com eles lá? Eu morei não com sei se tu eles tem lá. irmãos. Eu tenho Mas irmãos, eles sim, mas não moravam lá. Não moravam estavam morando, lá. Não. mas pelo menos ali da família nuclear eles acompanharam toda essa tua jornada, né? Sim, foi... Como tu falou, no jantar eles A gente trocavam conversava. ideia. Me lembro que foi chegando perto do Enem, assim, e eu comecei a errar. Eu tava nervoso de novo, assim, e comecei a errar algumas questões. Daí eu falei pra eles, fiz, sei lá, 36 em linguagens. Eles, poxa, Lucas, o que aconteceu, assim? Não pode ser tão difícil essa prova. Assim, eu lembro que a gente Cara, isso pode ser conversou. ao mesmo tempo Sim. uma bênção e uma Sim, maldição, né? era um momento, Então assim, me era um conta como é momento. que foi, né, Esse contar momento, pra assim. eles ali, Nossa, ver o nome no listão. Como é que foi a tua história? Eu diria que começou, foi pontilhado, eu diria, não é pontilhado, mas foi um pouco pingado, assim, e na hora realmente veio a grande emoção, foi emocionante demais, assim, mas começou a emoção quando eu fiz alguns vestibulares de particulares. Eu não Tá. começou foi uma aprovação seriada, assim. Sim. Tu Pra- papou tudo que foi vestibular Sim, ali. eu fui mirando em todas, assim. Eu me lembro que eu comecei fazendo a Universidade de Caxias, a UX, e daí na UX eu fiquei em segundo lugar. Daí eu,
ok, tá, fui bem. Daí eu pensei, deu me pensando, não, vai que... Já pegou pódio, já. daí eu peguei pódio e pensei, mas vai que o pessoal não foi fazer a prova, né? Porque a pandemia, assim, vai que peguei a prova sem O cara ninguém lá. não consegue se convencer de Daí que eu, tava legal. Não deve ter sido isso. Daí depois eu lembro que eu acho que eu fiz a Universidade de Passo Fundo. Daí eu fiquei lá em quinto, sétimo, não sei. Fiquei bem, assim. E daí fui fazer o vestibular da PUC, que era um vestibular que era mega concorrido. Aliás, abraço PUC, que foi muito bem no Enamed. É verdade. Eu lembro que eu fiz aquela vestibular da PUC e... Nossa, eu lembro que eu fui pra prova assim, pensando, eu não quero fazer PUC. Eu vou fazer essa prova que... Se tiver que fazer, eu vou fazer, mas assim, não sei se eu vou conseguir cursar. E fui tranquilo. Fui pensando, não, eu vou colocar todo o meu conhecimento aqui, tipo, tudo aqui. E botei, daí tirei segundo lugar na PUC. Daí quando eu tirei segundo... Esse foi, eu diria que o segundo lugar na PUC foi o pódio mais... Por incrível que pareça, é meio maluco, mas foi o pódio que mais me... Te deu energia? Me deu energia. Foi um pódio que mais... Porque eu não esperava, sabe? Foi uma coisa que eu botei, assim, eu fui fazer a prova, fiz a prova com dedicação, assim, mas... mas não era uma prova que eu tava assim... Mas tu tirou o peso, talvez? Eu tirei Pelo o peso. Que tu falou, eu tirei o peso, assim. Passou essa impressão. Fui fazendo a prova, assim. Eu tava com vontade de fazer, mas assim, não era a prova para que eu tinha estudado. Sim. E eu lembro quando eu saí, eu tava com meus pais, assim, eu olhei pra eles e a gente se abraçou muito, assim. Foi um momento muito legal, assim. Quando saiu o listão da PUC, assim. Liguei chorando, assim, pra meu pai não tava em casa, minha mãe tava em casa. Foi um momento bem emocionante, assim. Ninguém acreditava. Daí eles queriam me matricular na PUC, assim. Foi toda uma loucura, assim. A gente queria fazer financiamento. Fazer foi isso? Foi dezembro de 2020. Dezembro de 2020. E a URGS ainda era... A URGS, essa é um grande detalhe. Que a URGS, eu tinha uma fé cega. Cega mesmo. Passar. Não, diferente. Eu não tinha nem a fé cega que eu ia passar. Eu tinha a fé cega que eu ia fazer o vestibular da URGS. E eu tinha uma ideia assim, não, a URGS... Porque a URGS até... Como assim que tu ia fazer? Essa é uma Por grande causa questão. da questão das datas que foram sendo adiadas? Porque a URGS ia, em março da pandemia, a URGS falou, vamos fazer o vestibular em novembro. Daí, em abril da pandemia, eles falaram, vestibular cancelado, postergado. Não sabemos Daí, quando. em agosto, eles falaram, vestibular postergado para janeiro. Daí eu, não, vai ser em janeiro. Daí chegou em novembro, e assim, vestibular postergado para fevereiro. Um exercício de fé mesmo. Nossa, e aquele exercício estoico mesmo, assim, estoico. Ó, não está no meu alcance. Né? Mas vou me preparar para quando chegar o momento. E eu tava estudando, assim, e pensa que eu fiz um estudo focado pra URGS, assim. Sim, eu estudado pra URGS. E foi pra fevereiro. Quando é que foi essa prova? Eu não sei, não essa é a questão, Vitinho, não foi. A prova nunca existiu. Ué, como assim? Prova nunca existiu. Como assim? Essa eu diria que até um dos trunfos que eu digo pra ter passado foi um pouco disso, assim, que eu tinha essa fé cega que eu ia fazer a prova da URGS. Sabe, que o que era meu tava guardado, sabe, que essas provas que eu tava fazendo eram provas que eu tava fazendo, assim, mas que eu ia fazer a prova da URGS. Isso dá pra prova da URGS. Eu segui estudando inglês, assim, religiosamente. E aí de dezembro pra fevereiro, como é que foi essa? De dezembro pra fevereiro, tinha o Enem em janeiro. No primeiro final de semana de janeiro. E eu fui pro Enem pensando, não, eu vou fazer esse Enem com a maior gabarito possível, vou fazer o Enem com a maior qualidade que eu puder fazer. Mas eu quero fazer a URGS. É meio que a meta tava lá, assim. A meta tava lá. Ou seja, cara, eu quebrei a minha cabeça, na verdade, na verdade, tu tirou o foco do produto e botou no processo. O teu produto final que tu esperava era a URGS. Era a URGS. Então, aquilo, a PUC, os estudos do dia a dia que tu continuou fazendo, o Enem, eram só mais uma etapa do processo. Uma etapa do processo. É muito maluco de falar agora. Isso é muito comum, assim, da gente ver que a pessoa, quando tira o foco do produto, entregar uma lista de 20 exercícios até o final do domingo, tirar no mínimo 42 em ciência da natureza, ou chegar à prova da URGS. Quando ela tira o foco do produto e passa a focar no processo, a mochila fica mais leve e ela consegue desempenhar ainda melhor. Daí fiz o Enem, eu lembro que eu fui pro Enem assim, menos nervoso do que no ano anterior, porque eu tava pensando assim, não, eu tenho uma estratégia agora, eu estudei um monte, eu vou fazer uma prova boa. Eu tava em Camaquã, não tava em Porto Alegre, já era uma diferença boa, assim, porque em Porto Alegre, não sei pra quem conhece Porto Alegre, é uma cidade grande, é tudo meio entruncado. Lá em Camaquã foi fácil, cheguei, fiz a prova e saí da prova com uma sensação de, não, tá, acho que eu fui bem, assim, não posso não ter ido tão bem, mas fui bem, assim, saí tranquilo. Eu geralmente fazia a prova muito rápido, assim, eu tinha um nervosismo de fazer a prova antes, e daí nessa eu fiquei assim, não, assim, eu tenho 5 horas pra fazer a prova, eu vou fazer essa prova em 5 horas, mas 5 horas bem aproveitadas. Cheguei, fiz a prova e fui pra casa. E daí, um dia depois, descansei um dia. E no outro dia que eu fiz, Vicenzo, comecei a estudar pro vestibular da URGS, assim, porque ia acontecer, assim. Eu tinha certeza que o vestibular da URGS, assim, cara, completamente assim, maluco, assim. Vai ser em março, eu tenho certeza, vai ser em março, eu tenho certeza. Não, abril tá aí já. Cara, aqui até um disclaimer importante aqui, porque
acabam me envolvendo mais nos processos pedagógicos aqui e tal. Mas, tchê, eu não lembrava que não tinha tido o vestibular da URGS naquele Ele ano. não existiu naquele Tu ano. entrou pelo 100% pelo Enem. Enem. Foi Eu entrei aquele ano que teve 100% 100% Enem. Aham. E daí foi uma Cara, loucura, tu viu assim. só, Lucão. E daí chegou assim em fevereiro e eu tava estudando. Eu lembro que o cursinho me chamou de novo assim: Oi, Lucas, você não quer se matricular assim? Tu não Daí- quer aquela bolsa de não quer, é, 50%? E daí eu fiquei assim, galera, não vou querer assim, desculpa, porque eu vou fazer a URGS ainda. Calma, eu vou fazer E se eu não passar pela E URGS. resumo eu da vou... ópera, ele tá até hoje esperando pra Não, fazer a prova da só URGS. Já URGS. tá fazendo prova da medicina pra residência, mas um dia vai chegar essa prova. Não, é sério. E daí eu fiquei assim, não, se eu não fizer a prova da URGS, eu vou Cara, estudar sozinho. Eu vou sensacional. estudar sozinho, mas eu não Tá, e o volto. listão, hein? E o Bom, nome? O listão chegou assim esse momento que eu falei, não falei do listão. Chegou o momento em que saíram. O listão do Enem é um pouco diferente, né? Porque tu vê a tua nota Sim, é o SISU. É o e SISU. Tem que escrever no SISU. que tem que né? escrever no SISU. Sai a Então nota. eu sabia que eu estava bem. Só que aconteceu. O momento mais emocionante foi quando eu abri assim aquela nota e vi assim Que não tinha Bah, como não ser aprovado. que não. Essa foi o momento que eu chorei. Quanto assim, que tu eu, fez? eu Lembra? fiz. Faz um tempo já. Faz um tempo, mas se eu não tô me Mas enganando. mais de 800 e tanto. 817. Pá, não 817. tão. E eu fiquei assim. Quando eu comecei a somar, assim, eu vi nota boa em matemática, deu nota boa em linguagem, deu nota boa em humanas, natureza. Daí 980 em redação, deu, não, tá. Cara, Fiz que um loucura. caminho certo, assim. Daí, quando eu somei tudo e deu a média certa, assim, eu lembro que eu chorava, assim, chorava, ficava. Coisa E boa, daí meu, eu coisa liguei pros meus pais, eles não estavam em casa. Acho que foi um dia que o Enem saiu. Esse lição do SISU sempre saía em qualquer horário, assim, não tinha nenhuma organização, assim. Daí eu liguei pra eles assim, gente, acho Não- que deu, assim, acho que não- deu, assim, acho que deu. acho que deu. Eu chorava, assim. bacana. Abracei todo mundo que Então tava em casa e foi mais aquela emoção, a assim. nota, A nota A realmente nota. já te deu uma certeza que tu ia entrar. A nota me deu. Porque ainda sim, tinha que inscrever, Tinha que escrever. e ainda tinha que sair Sim, o resultado mesmo. Mas a emoção Foi essa foi aí. na nota. Foi o teu listão. Foi o meu listão. Foi o O meu teu listão. listão foi ver a nota do Enem. Foi ali. ver a nota do Enem, porque Pós-TRI, eu pensei pós assim, tudo. depois da TRI eu pensei, tá, aqui, porque eu tinha visto os acertos, assim, eu me lembro que eu não ia corrigir, daí eu vi os acertos e pensei, tá, fui bem, Dependendo assim, da TRI, dependendo dá. da TRI, é que assim, tinha, sei lá, 40, 40, 40 e 42, eu pensei, tá, não, foi tri bem, assim. E daí Só um não professor- podia ter errado umas fáceis. Só não podia ter errado aquelas umas coisas. fáceis. Daí um professor do cursinho falou, não, assim, tu tá dentro. Eu, não tô dentro não, assim, até Vou sair a estudar. nota, até Vou sair a estudar pra nota, eu vou estudar pra URGS, assim. Daí Cara, quando saiu a nota, me emocionei muito, assim, foi aquela coisa. Daí, pensamento de sabotagem surgiu depois, pensando assim, não, certamente se eu tirei 817, todo mundo deve ter tirado 820, assim, nessa prova, assim. Daí eu, não, calma, vamos com calma, assim. cara, Daí me mas acalmei e que falei com momento, meus cara. pais, foi aquele momento de alegria muito bacana, grande. muito bacana. E daí botei no SISU, tava com uma nota bem boa pra fundação, pra URGS. Onde eu quisesse botar, aqui do sul, assim, eu passava. Que era onde eu queria, assim, não queria ir pra Sudeste, não queria ir pra Tá, e quem que Minas. tava em casa? Tu disse que saiu abraçando todo mundo? Saí abraçando a minha Como é que avó, foi que tava compartilhar lá, isso aí, né? minha tia tava visitando, abracei ela, abracei todo mundo, foi uma coisa que ninguém tava entendendo, porque eu tava chorando, assim, eu... É mesmo? Achou que alguém tinha morrido, alguma coisa acontecido, eu... Cara, que loucura. Foi um momento Eu muito tenho ainda legal. que um dia a gente acaba sempre se envolvendo, né, com a história de vocês. Eu nunca contei a minha história, mas algumas coisas me lembraram fazer. bastante, assim. Né, a prova da PUC, que depois eu passei, e daí fiquei esperando a URGS também. E É um momento. me deu uma motivação a mais. Cara, então, muito bom, cara, ouvir tua história, né? A gente vai encerrar aqui essa primeira parte do podcast com uma história completa. Eu acho que dá para dissecar em 1001 aprendizados aqui com o Lucas. Te agradeço aqui a vinda. Eu que agradeço. E a gente vai fazer uma parte 2 agora Perfeito. mesmo, para falar um pouquinho mais de teoria. Eu falei que a gente ia dar uma nerdada aqui na parte mais, né, de neurologia do aprendizado. E eu convido vocês, nesse momento que tu tá vendo esse podcast, já deve ter a parte 2, a gente vai deixar aqui linkado, mas já pega aqui a tua câmera, abre e escaneia esse QR Code aqui, porque eu sei que daqui a pouco tu vai entrar no Instagram, no TikTok, vai te distrair, vai deixar passar a possibilidade de ser mentorado aqui pelo Lucas. O cara simplesmente zerou o jogo do autodidatismo, mas estava aqui ainda na humildade, dizendo que não, veja bem e tudo mais, né? Cara, te desejo toda a sorte do mundo aí nas provas Muito que estão obrigado. por vir da residência médica. Vai ser o nosso primeiro case aí de estudo Tomara, para ó. residência, né? E, gente, ele também tá aqui, além de estudar para residência, além de estar aqui no A2X Med, ele quer acompanhar vocês também, né, Lucas? Sempre. Já tô acompanhando alguns, quero acompanhar o restante que vier pra do X-Med. Tô esperando vocês. Então tá, gente. Fica ligado que já tá aqui, no próximo card já vai estar aqui a continuação desse nosso podcast. Nós vamos falar um pouquinho sobre metacognição, que é a habilidade central, né, que o autodidata tem que ter
para lidar com seus estudos, pegar as rédeas do seu estudo e conseguir a aprovação. Então fica aí, a gente se fala na próxima e até mais. Até mais, pessoal.